Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. O nosso lugar, nosso espaço de interiorização, de expansão, da compreensão e da fraternidade. E com isso, expansão também da boa vontade. Nada mais importante. Parabéns por ter tomado essa decisão. Entre que a casa é sua. Muito legal. Hoje viemos pensar sobre o nosso próprio desejo, nosso próprio ideal de lucidez espiritual. Quem para pensar sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre as suas existências, está em busca de lucidez espiritual. Precisamos pensar o que nos dá a lucidez espiritual. Se ela é fruto do estudo, se ela é uma conquista. Onde estará? Como conquistaremos? Como avançaremos para essa lucidez espiritual tão fundamental para todos nós? É o que estudaremos hoje a partir desse livro, O Livro dos Espíritos, nosso roteiro, já há alguns meses. São 1019 perguntas, as mais importantes, respondidas da maneira mais inteligente, mais lúcida possível. Então, nós que queremos lucidez, encontramos lucidez aqui. E vamos estudar hoje o que é essa lucidez, como conquistá-la, onde ela estará. É o capítulo 6, A Vida no Mundo Espiritual, e as questões são 267, 267A e 268. Extremamente importantes, extremamente oportuno é nós nos debruçarmos sobre essa questão, que afinal de contas é a questão das questões. Vamos lá? Questão número 267 diz assim: o espírito pode escolher as suas novas provas enquanto está encarnado? Então, nas questões anteriores, os espíritos revelaram a Kardec, a todos nós, que há um planejamento reencarnatório e que a participação do espírito no seu planejamento reencarnatório depende exatamente da lucidez. E a pergunta aqui é: o espírito pode escolher as suas novas provas enquanto está encarnado? E a resposta é: seu desejo pode ter influência na escolha das novas provas, mas tudo dependerá da intenção com que as deseja. É preciso lembrar que no mundo espiritual o espírito é livre. Vê as coisas de maneira muito diferente. E é nesse estado que ele faz a sua escolha. Mas poderá fazê-la durante o período em que estiver encarnado, porque o espírito sempre tem momentos em que se liberta do corpo físico no qual habita, principalmente durante o sono. Fica claro
para todos nós nessa resposta que a lucidez depende do afastamento da matéria, do afastamento do corpo. Diz ele que estamos mais lúcidos após a morte por estarmos desligados do corpo, mas que mesmo durante uma encarnação podemos participar do planejamento das nossas provas, das nossas dores, nos momentos em que estamos distanciados do corpo, como por exemplo, durante o sono. Durante o sono, nós podemos, e frequentemente fazemos isso, ter reuniões, ter diálogos com nossos orientadores, com nossos protetores, e nesses diálogos podemos ajustar, podemos demandar situações, participar do nosso processo de cura, do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de planejamento. Muito bem, questão número 267A. Muitos desejam o poder e a riqueza, a beleza e a fama. Esses 4 símbolos tão fortes da felicidade do ponto de vista do espírito encarnado. Riqueza, poder, beleza e fama. Não é isso? Não é atrás disso que correm as multidões? Então aqui Kardec pergunta, muitos desejam poder e riqueza, mas certamente não o querem como prova nem como expiação. Não é verdade? E a resposta, sem dúvida, é um instinto material. É o que nós chamaríamos hoje de o apego que certas pessoas possuem, que faz com que elas desejem o poder e a riqueza para deles desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer as dificuldades que elas oferecem. Então, mergulhados na matéria, vestidos do corpo, tendemos a assumir o ponto de vista da matéria e do corpo, segundo o qual a riqueza é um privilégio, o poder, a fama, a beleza são sinônimos da felicidade. Apesar de tantas provas em contrário, continuamos cultivando essa ilusão. Que provas nós temos em contrário? Os inúmeros casos de pessoas que ficaram ricas rapidamente no mundo do futebol, no mundo da beleza, no mundo da loteria. Pessoas se veem de repente ricas e as tragédias se sucedem. Amigos oportunistas, relações conjugais oportunistas, pedidos, aproximações, muito da vida de uma criatura muda quando ela alcança o que a humanidade chama de vitórias. Passa a criatura da simplicidade para a fama em muito pouco tempo e tem muita dificuldade de administrar o assédio, os convites, as possibilidades que surgem, e surgem inúmeras e muito fortes.
se oferecendo em seu dia a dia, em sua vida. Então, Kardec pergunta sobre a motivação que leva muitos a pedir poder e riqueza, alcançando que certamente não querem esse poder e essa riqueza como prova nem como expiação. E a resposta é, sem dúvida, é um instinto material que certas pessoas possuem, que faz com que elas desejem o poder e a riqueza para deles desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer as dificuldades que poder e riqueza oferecem. Porque poder e riqueza evidenciam a nossa limitação moral e espiritual. Muitos são os que, diante do poder político, religioso, do poder de serem adultos perante crianças, deixam emergir do fundo de si o pior que eles têm, abusando dos fiéis, abusando das crianças na família, abusando dos eleitores no processo político. A beleza, a fama, a riqueza e o poder são uma espécie de amplificador do que vai na alma. Praticamente inexiste meio termo para quem alcançou essas ferramentas tão poderosas e tão afiadas. Há, sim, pessoas, mas são raras, que, alcançado o poder, usam esse poder para servir. Quem tem ânsia de servir, usa o poder como uma faca e descasca muitos abacaxis e serve muito com o poder que lhe é dado. Outros usam o poder para si, para serem servidos, para deles desfrutar, como os espíritos falam aqui. E aí deixam à mostra, deixam à prova, deixam evidenciadas as suas extremas limitações, o seu egoísmo, as suas violências, de forma que a riqueza e o poder se tornam armadilhas, se tornam buracos, se tornam meios de perdição. Ao contrário daqueles que querem servir com o poder, daqueles que sustentam mandatos eleitorais, sustentam fortunas, sustentam seus talentos subjetivos, suas capacidades, para propiciar crescimento aos outros. Esses têm uma lucidez muito grande. Esses conquistaram já a lucidez anteriormente e querem apenas as ferramentas para serem úteis. Uma fabulosa finalidade de vida. Ser útil. Jesus alerta os discípulos quando diz: todos nós bem sabemos como se percebe os que são admirados pela humanidade, pelos homens. Os admirados pelos homens são aqueles que são servidos o tempo todo pela maior quantidade de servos, de assistentes.
Mas não será assim entre nós. Os importantes perante Deus são aqueles que servem. O próprio Filho do homem, o próprio Filho de Deus, Jesus, falando de si mesmo, está entre vocês como aquele que serve. A maioria de nós oscila, em alguns momentos querer ser servido, em alguns momentos se dispor com boa vontade a servir, mas isso praticamente fica impossível com o poder, com a fama, com a riqueza, que então amplifica acertos e erros, amplifica generosidades e egoísmos, fazendo com que todos devêssemos ter muito receio, ter muita prudência com essa busca maluca pelos poderes dos homens. Dizem os espíritos para Kardec que o espírito, ou seja, o homem, a criatura, quando desapegada da carne, tem muita preocupação, deseja poder e riqueza para conhecer as dificuldades que elas oferecem. Tem muita preocupação com as armadilhas que poder e riqueza oferecem para qualquer um. Questão número 268. Até chegar à perfeição, o espírito precisa passar constantemente por provas? A resposta é sim, mas os homens apenas entendem como provas dificuldades materiais. O espírito, quando atinge a um determinado grau, mesmo ainda não sendo perfeito, não tem mais provas a suportar. Entretanto, sempre existem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não constituem um sacrifício, mesmo que consistam em auxiliar os outros espíritos a se aperfeiçoarem. São missões, são sacrifícios que o espírito, quando mais lúcido, se entrega de boa vontade. É o serviço apontado, sinalizado por Jesus como o grande caminho do crescimento espiritual. Mas que nós, mesmo nos dizendo seus seguidores, só aceitamos a tarefa do serviço quando alcançamos uma maturidade espiritual maior. Precisamos demais dessa maturidade, precisamos demais da experiência do serviço para entendermos como essa arte de nos colocar no gesto concreto, no lugar do outro, porque é só assim que conseguimos realmente servir, como a compaixão, como a generosidade, como a empatia, como o serviço expandem a nossa alma. Porque o primitivismo é o egoísmo. Tão pequena evolução frente ao instinto. A expansão, o crescimento, a lucidez, a felicidade são frutos do amor. São exercícios para o amor. Então, o egoísta que tem no seu egoísmo um mecanismo de estreitamento da vida, tudo fica muito pequeno, mesquinho para o egoísta. E o adepto do verdadeiro amor, que tem uma fraternidade sem fronteiras,
que ama indistintamente, como Francisco de Assis, que chamava de irmãos não apenas todos os homens e mulheres, mas também todos os animais, os vegetais, os minerais, as coisas, do átomo ao arcanjo. E para sairmos do egoísmo que amesquinha para esse amor universal que expande, que é a expansão em si, precisamos desse exercício de deslocar nossas mentes, deslocar nossos afetos para o lugar do outro, de colocar-se no lugar do outro, de, no dizer de Jesus, fazer ao outro, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. É colocando-se no lugar do sexo oposto, da classe social diferente, da ideologia, da religião diversa das nossas, da cultura diferente, que vamos nos expandindo, enriquecendo a alma de novos pontos de vista que nos expandem demais. Quem está disponível para isso? Para nos disponibilizarmos a essas fabulosas e eternas riquezas propiciadas pelo serviço, pela compaixão, pela empatia, pela generosidade. É fundamental a boa vontade. É fundamental, em primeiro lugar, perceber essa riqueza eterna que ninguém pode nos tirar, que é propiciada por servir, por colocar-se no lugar dos outros, por fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Percebido isso, fomenta dentro de nós a boa vontade, como que nos despimos dos interesses, das distorções propiciadas pelo apego ao eu superficial, pelo apego aos valores, aos pontos de vista, aos interesses, às mesquinharias do ego. E assim, nos despindo, emerge de nós nosso verdadeiro eu. Lá onde nós somos deuses. E Deus sendo amor, lá onde nós somos amor. Muito bom termos essa perspectiva das riquezas tremendas trazidas, de novo, pela boa vontade, pela generosidade, pela empatia, pela compaixão no serviço. Pense sobre essa fabulosa receita de Jesus. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Lembre dessa máxima para questionar todas as suas decisões. Será que se eu estivesse no lugar das pessoas que são afetadas pelas minhas decisões, eu gostaria de passar por essa experiência? Com esse critério, com essa régua, expandiremos todos os nossos acertos, aprofundaremos todos os nossos acertos, não tenhamos dúvida disso. Muito bom. Muito bom estarmos juntos. Que essa possibilidade, que essa boa vontade, que essa sabedoria de perceber aonde está a nossa lucidez, nos dê o rumo
esse rumo apontado, sinalizado por Jesus, que nos dará tão grandes condições de realmente crescermos. Que assim seja. Saudamos todos os amigos. Hoje não estamos conseguindo visualizar aqui quem está conosco, mas saudamos todos. Convidamos a compartilhar essa live para que mais e mais pessoas reflitam sobre a regra de ouro de Jesus, sobre a receita de expansão que ele nos trouxe e sobre a necessidade de balizarmos, de avaliarmos todos os nossos atos por esse fabuloso critério da compaixão deixado pelo Mestre. Muito obrigado por estarmos juntos. É muito bom renovarmos a cada dia, a cada final de dia, o nosso compromisso com a luz. Um grande abraço e até a próxima.